Você já percebeu como um simples pensamento pode se transformar em uma avalanche dentro da sua mente? Tudo começa de forma pequena, quase imperceptível. Talvez alguém tenha demorado para responder sua mensagem, talvez você tenha lembrado de algo que disse dias atrás, ou talvez esteja deitado na cama tentando dormir e de repente sua mente decide revisitar cada detalhe da sua vida. E então começa. Você analisa, reanalisa, reinterpreta. E quando percebe, já criou dezenas de cenários que provavelmente nunca vão acontecer. Esse fenômeno tem um nome muito conhecido na psicologia: pensar demais. Mas o curioso é que para quem está passando por isso, não parece apenas pensar. Parece necessário, parece importante. Parece que se você parar de analisar tudo, algo pode dar errado. A mente cria a sensação de que está tentando resolver um problema, quando na verdade está apenas girando em círculos. E isso acontece porque o cérebro humano foi programado para buscar segurança. Durante milhares de anos, nossos ancestrais precisavam prever perigos, predadores, fome, conflitos. Pensar muito podia significar sobreviver. Mas hoje esse mesmo mecanismo está sendo usado em situações que não exigem tanta análise. Uma conversa simples vira um quebra-cabeça. Uma decisão pequena vira um dilema enorme. E o que deveria ser apenas um pensamento se transforma em um labirinto mental. O problema é que quanto mais você tenta encontrar uma resposta perfeita, mais perguntas aparecem. E sem perceber, você entra em um ciclo silencioso. Um ciclo onde pensar parece produtivo, mas na verdade só aumenta a ansiedade. O ciclo do pensamento excessivo. Pensar demais não acontece de uma vez só. Existe um ciclo, e ele costuma seguir 3 etapas principais. A primeira etapa é o gatilho. Algo acontece. Pode ser algo pequeno, uma conversa estranha, uma decisão que você precisa tomar, ou até uma memória antiga. O cérebro então faz o que ele acredita ser útil, começa a analisar. No começo parece normal, mas aí surge a segunda etapa, a repetição. Você pensa na mesma situação várias vezes, cada vez acrescentando novas possibilidades. E se eu tiver falado algo errado? E se a pessoa interpretou mal? E se isso causar um problema no futuro? A mente começa a criar cenários hipotéticos. E o curioso é que quase sempre esses cenários são negativos. Isso acontece por causa de algo chamado viés de negatividade. Nosso cérebro presta mais atenção em possíveis ameaços do que em possibilidades positivas. Como resultado, a mente passa a funcionar como um detector de problemas, mesmo quando eles nem existem. Então, chega a terceira etapa, o esgotamento mental. Depois de tanto pensar, você não encontra respostas, mas também não consegue parar. É como estar preso em uma roda giratória. Quanto mais você pensa, mais difícil fica sair. E nesse ponto surge algo ainda mais perigoso, a sensação de falta de controle. Você percebe que sua mente não está descansando, mesmo quando você quer. Existe um detalhe curioso que poucos comentam. Pessoas que pensam demais muitas vezes são pessoas muito conscientes, analíticas e criativas. Ou seja, o problema não é ter uma mente ativa. O problema é quando essa habilidade começa a trabalhar contra você. Uma mente analítica tem facilidade para enxergar diferentes possibilidades. Ela consegue imaginar cenários futuros com muita facilidade. Mas quando isso acontece sem limites, a imaginação se transforma em preocupação. É como ter um motor poderoso, sem freio. Outro fator importante é a busca por controle. Pensar demais muitas vezes é uma tentativa inconsciente de prever tudo.
A mente acredita que, se analisar cada detalhe, será possível evitar erros, rejeições ou frustrações. Mas a realidade é que o mundo é imprevisível, e tentar controlar todas as possibilidades só gera mais tensão. Além disso, existe um elemento emocional. Muitas pessoas que pensam demais também têm uma forte necessidade de não errar. Elas revisitam conversas, reavaliam decisões, reconstroem memórias, tudo isso tentando encontrar a melhor versão possível de si mesmas. Mas, ironicamente, essa busca pela perfeição acaba criando ansiedade, porque a mente nunca encontra uma resposta final. Sempre existe mais um detalhe para analisar, mais um cenário para imaginar, mais uma dúvida para considerar, e assim o ciclo continua. O caminho para silenciar a mente. Se pensar demais é um ciclo, então a solução não está em pensar melhor. Está em mudar a forma como você se relaciona com seus pensamentos. O primeiro passo é entender uma coisa simples, mas poderosa. Nem todo pensamento merece sua atenção. A mente produz milhares de pensamentos por dia. Muitos deles são apenas ruído, ideias passageiras, hipóteses aleatórias. Mas quando você trata cada pensamento como algo importante, sua mente nunca descansa. Por isso, uma habilidade essencial é aprender a observar pensamentos sem se prender a eles. Em vez de perguntar, por que estou pensando nisso? Experimente perguntar, esse pensamento realmente precisa de uma resposta? Na maioria das vezes, não precisa. Outro passo importante é trazer sua atenção para o presente. O pensamento excessivo quase sempre vive em dois lugares, no passado ou no futuro. No passado, analisando erros, no futuro, tentando prever problemas. Mas no presente, muitas dessas preocupações simplesmente não existem. Respirar fundo, perceber o ambiente, focar em uma atividade simples, essas pequenas ações ajudam a quebrar o ciclo mental. E talvez o ponto mais importante seja aceitar algo que pode parecer desconfortável no início. Você não precisa ter todas as respostas. A vida não exige perfeição, ela exige movimento. Às vezes, a melhor decisão não vem depois de horas de análise. Ela vem quando você decide parar de pensar e simplesmente agir. Porque no final das contas, pensar é uma ferramenta poderosa, mas quando usado sem limites, ele deixa de ser uma ferramenta e se torna uma prisão. E talvez o verdadeiro equilíbrio não esteja em silenciar completamente a mente, mas em aprender quando ouvir os pensamentos e quando simplesmente deixá-los passar.